Bom, vou agora fazer uso da palavra e agradecer o vereador Reginaldo Trípoli pela cessão do seu tempo e trazer um tema também muito importante para essa tribuna, que tem sido abordado de maneira parcial e incompleta nas últimas semanas. Peço que a técnica amplie a apresentação, por favor, que são as finanças do município. Acho que cabe a todos nós nessa casa e também a todos os munícipes dessa cidade entender melhor esses números, para que a gente não fale bobagem ou para que a gente não analise meias verdades. Dá para ampliar? Melhora um pouquinho. Bom, primeiro, acho que a gente precisa entender a real situação. Eu vou pedir para a assessoria jogar no painel de forma ampliada. Obrigado. Primeiro, para entender a real situação do que está por vir e do que será o orçamento 2017 na prática. Há uma previsão de que falte aos cofres públicos municipais 7 bilhões 280 milhões de reais. Essa é a real situação. Qualquer empresa ou qualquer família prepara o seu orçamento, seja ele mensal ou anual, e toma as suas precauções, os seus cuidados para poder viver dentro das suas possibilidades, e é isso que tem feito a nossa gestão com o secretário Caio Megali à frente das finanças e o prefeito João Dória. Então, esse número é um número assustador e ele se deve à seguinte situação. Foi aprovado por essa Câmara um orçamento de 54 bilhões de reais. Primeiro que esse orçamento, na prática, não vai chegar a 54 bilhões, deve se limitar a cerca de 49. Então, aí nós já temos um sério problema. Além disso, cerca de 1 bilhão de reais faltarão para a compensação tarifária dos ônibus, e 750 milhões para a Anlurb e 550 milhões para a educação. Então, todo esse recurso que faltará pela queda de arrecadação e pela falta de planejamento no orçamento anterior, causam essa preocupação dos 7 bilhões de reais que faltarão ao orçamento. Por favor, próximo slide. Bom, na semana passada, foi trazido aqui um número de que a receita, no primeiro quadrimestre, cresceu 3,5%. Verdade. Ela cresceu em valores nominais 3,5%. Mas essa é uma meia-verdade se a gente parar por aí. Por quê? Primeiro, porque a base nominal de 2016 foi muito baixa. Então, crescer em cima de uma base tão baixa é uma situação que não é suficiente para as finanças de São Paulo. Segundo, que se nós fizermos um ajuste pela inflação, nós vamos ver que, na verdade, nós tivemos uma queda de 1,2% desse orçamento. Ou seja, não está a 3,5% acima, e sim 1,2% abaixo, de uma base que já era baixa. Se a gente olhar o orçamento que o prefeito Haddad teve para trabalhar, olha lá, olha os números de 2013, 2014, 18 bilhões, 2015, então, 19 bilhões no primeiro quadrimestre. 19 bilhões é 1,5 bilhão a mais do que nós tivemos nesse primeiro quadrimestre aqui. Então, por isso que eu digo, cuidado com as informações que vêm pela metade. Quando a gente passa para o próximo slide, por favor, que vem as despesas, aí também a gente tem um problema que relativiza aquela meia-verdade que foi dita aqui na semana passada. Fazendo uma explicação rápida, nós temos na prefeitura as despesas rígidas e as demais despesas. As rígidas, nós temos pessoal, previdência, convênio de saúde, educação, subsídio ao transporte. São despesas que computam 75% do nosso dispêndio na prefeitura. E são despesas que crescem sistematicamente e acima da inflação, e é muito difícil conter, porque, como o nome diz, elas são rígidas. Portanto, o aumento dessas despesas causa um impacto. Elas aumentaram em 9,4%. Veja bem, a gente tinha falado ali que a receita subiu 3,5%. Elas subiram 9,4%. Já é um problema. O que o prefeito João Dória e o secretário Caio Megali têm feito? Contido as despesas que não são rígidas, só que elas são só 25%. Com todo o esforço que a gente vai ver na sequência, nós temos uma redução de 9% dessas despesas não rígidas. No próximo slide, a gente pode ver que, em 2014, na gestão anterior, enquanto a receita subia 6,4%, a despesa subia 16%. Em 2016, enquanto a receita subia 2%, porque já foi um ano difícil, a despesa subia 9%. Se a gente puder passar o próximo slide, por favor, a gente vai ver que, sistematicamente, desde 2014, houve um grande distanciamento no crescimento das
despesas em relação às receitas. Eu considero que isso pode ser uma certa falta de gestão, ou uma irresponsabilidade. A gente precisa analisar com detalhes. Eu tenho alguns dados, não sei se vai dar tempo de falar tudo aqui, porque me foi consumido uma parte do tempo, mas a gente percebe que isso causa um grande desequilíbrio nas finanças que não foi contido lá atrás. Agora, por que esse desequilíbrio não foi maior? Porque houve receitas extraordinárias, sejam as receitas da venda da folha, sejam os depósitos judiciais que entraram no caixa da prefeitura. Teria sido pior essa situação, mas houve essa receita extraordinária. Infelizmente, essa receita extraordinária não se repete. Próximo slide, por favor. Alguns se vangloriam da negociação de dívida que foi feita pelo prefeito Haddad. Realmente, essa negociação teve um impacto significativo nas finanças, na medida em que caiu em R$1 bilhão o dispêndio com o serviço da despesa. Porém, parar por aí também seria uma meia-verdade. Por quê? Porque houve um crescimento de R$4 bilhões nesses últimos anos, em relação tanto à previdência quanto ao subsídio do ônibus. Então, se a gente olhar só para esse dado de 1 bilhão, parece que está tudo bem. Só que como tem 4 bilhões de incremento na despesa, a gente tem um déficit de 3 bilhões. Então, essa é a conta verdadeira. 3 bilhões de gastos a mais. Não só 1 bilhão de economia. No próximo slide, a gente entra na seguinte situação. Há uma informação que circula e que colegas que defendem a gestão anterior dizem que o caixa da prefeitura foi entregue à gestão Dória com uma boa saúde financeira. Bom, talvez se a gente olhar para uma fotografia estática do dia 31 de dezembro, do dia 1º de janeiro, isso seja verdade. Mas a situação é que 5 dias depois da passagem do governo, já não tinha mais aquele valor todo, o valor já tinha reduzido. Por quê? Porque tinha cheque voando. Foram passados alguns cheques voadores que caíram na gestão seguinte. Isso para não falar as dívidas que foram deixadas. Então, vamos lá. Se a gente passar aqui para o subsídio do ônibus. O subsídio do ônibus, essa casa conhece melhor do que eu esses valores, ele já era deficitário no ano anterior. O que aconteceu? Com o orçamento que foi aprovado, muito abaixo do que já tinha sido comprometido no ano anterior, ficou um déficit. Aí alguém vai dizer assim, mas o prefeito João Dória não aumentou a tarifa. Veja só, nós temos esse número também. Esse aumento da tarifa não causaria impacto de nem 200 milhões de reais. Então, não cobriria aquele problema. Temos aí um problema sério e que tem, enfim, uma causa social. A gente sabe que o passe livre era legítimo, só um minuto, mas o passe livre tem 8 viagens. E essas 8 viagens causam um impacto financeiro nas contas da prefeitura significativo, que tem que ser levado em conta. Então, mais uma vez, não podemos chegar aqui com uma meia-verdade. No próximo slide, desculpa, eu estou fazendo mais rápido do que previsto, porque não tive todo o meu tempo, a gente fala sobre zeladoria. A zeladoria, como todos sabem, na cidade estava caótica, aos poucos está sendo restabelecida, mas realmente a situação era calamitosa. Se a gente pegar só 2 aspectos da zeladoria, áreas jardinadas e conservação das galerias, a gente vai ver que, apesar daquele aumento de despesa na gestão passada, aumento de despesa esse muito maior do que o aumento de receita, olha só, a queda na zeladoria, no investimento de zeladoria, foi de 34% para as áreas jardinadas e 39% para a conservação de galerias. Olha a situação na qual a prefeitura foi entregue para a nova gestão. O que aconteceu? Quando a nova gestão assumiu, ela teve que ampliar só nesses serviços, respectivamente em 23% e em 50%, a quantidade de serviços prestados. Óbvio que isso gera um impacto financeiro. Agora, esse impacto financeiro é porque pararam de pagar a conta no final do ano passado. Em termos de parar de pagar a conta, tem um número ainda mais grave. Pode passar, por favor. Todos nós ouvimos nas nossas bases, no início deste ano, que faltavam remédios nas UBSs. A situação era calamitosa. Por favor, se atentem ali. Isso significa o valor solicitado e o valor empenhado na compra de medicamentos. Aquele dado de outubro, novembro e dezembro, que vocês veem o que foi comprado, ou melhor, que não foi comprado de medicamento, é a saúde e a vida das pessoas, isso é irresponsabilidade. Isso não é uma responsabilidade fiscal, isso é uma irresponsabilidade social. O que teve que acontecer em janeiro? Olha como teve que ser a compra de medicamentos para reabastecer as UBSs e para dar saúde para os cidadãos que ficaram 3 meses sem medicamento. Então, é muito fácil dizer que entregou uma prefeitura com as contas saneadas, com as contas zeradas, quando, na verdade, não é bem assim. E só para finalizar, eu queria, no próximo slide, dizer que
quando se fala em gasto de comunicação, nesse primeiro quadrimestre, o gasto de comunicação da gestão Dória é 31% menor do que o gasto de comunicação do prefeito Haddad no período equivalente do ano passado. Olha ali quanto gastava o nosso antigo prefeito e quanto gasta o prefeito atual. Na verdade, o que se pode dizer sobre o nosso prefeito é que ele é mais eficiente na comunicação, mas não que ele gasta mais com comunicação. Outros exemplos de redução de gastos, 1,5 milhão no Diário Oficial, Carnaval, etc. O programa de austeridade, que deve trazer cerca de 400 milhões de economia para os cofres públicos. Então, acho que fica muito clara a responsabilidade dessa gestão em relação às finanças. E só para finalizar, porque eu ouvi aqui nessa casa, na semana passada, que o secretário Caio Megari estava sentado em dinheiro. Ora, qualquer gestor de orçamento familiar sabe que, às vezes, você tem que segurar no começo do mês para terminar o mês com dinheiro e honrar suas contas. E nós vamos honrar nossas contas. Como a dinâmica do ano, e muita gente aqui na casa que já passou pelo Executivo sabe disso, é de mais arrecadação no primeiro semestre e menos no segundo, é necessário, sim, conter um pouco de recurso em caixa no primeiro semestre para poder honrar o segundo semestre. Não tem caixa no segundo semestre se soltar a mão no primeiro semestre. Portanto, eu tenho orgulho do meu secretário de Finanças e do meu prefeito João Dória, que estão fazendo uma gestão correta das finanças do município. E para saber se a gestão é correta ou não, é preciso a informação por inteiro e não meias verdades. E aqui nós temos, senhores, a informação por inteiro. Muito obrigada.